E aí, tudo bem com vocês? Espero sempre que sim. Quero falar algo muito importante, mas muito importante mesmo, que é de responsabilidade das duas pontas existentes no cenário que eu vou informar e contar para vocês. Muitas vezes é criticado, avaliado e enxergado somente por uma das pontas. Mas, de fato, na realidade, vale para os dois lados. É importante que ambos entendam a importância, a responsabilidade e o comprometimento com esse cenário. Você está participando de um processo seletivo. Você se interessou por uma vaga, independente de você estar ou não trabalhando, mas resolveu ir para outra empresa, resolveu concorrer a uma nova vaga que tem muito a ver com você, uma remuneração melhor, que é próximo da sua residência, e você está procurando isso faz tempo e surgiu a grande oportunidade. Hipoteticamente, vamos colocar que foi agendado para você uma entrevista 10 horas da manhã. O ideal é que você, naturalmente, não se atrase, nem chegue antecipadamente. Então, considerando 10 horas da manhã, vamos supor que você chegue 9h30 na empresa. É o tempo de você dar uma verificada ali na vitrine de uma loja, num espelho, se a sua roupa tá legal, se você no caminho não amassou alguma coisa, se a manga tá ok, se tá bem arrumado, para as mulheres se a maquiagem tá ok também. Toma uma água, respira. Faltando 15 minutos para as 10, você se apresenta na empresa, vai ser anunciado. Normalmente você será entrevistado pelo RH da empresa. Às vezes essa entrevista é com o RH e com o gestor do departamento que está pedindo o funcionário, às vezes até diretamente com o próprio gestor, e o RH só tem a função dali de processo de admissão. Esse profissional também deve lhe atender no horário combinado. Pode ocorrer, por exemplo, internamente, uma situação de haver um atraso ali de 10, 15 minutos, 20 minutos. Por exemplo, se houve uma diversidade, um problema para ser resolvido, e esse profissional do RH, esse gestor, precisou atender um telefonema que ele não conseguiu desligar, ou era algo que tinha que ser resolvido imediatamente, enfim. Isso vai fazer com que atrase a entrevista. Qual é o papel dessa pessoa? Chegar, comunicar ou pedir para alguém avisar o funcionário que houve esse pequeno problema, esse imprevisto, que ele já será atendido, haverá um pequeno atraso, mas por favor que entenda e aguarde. E da parte de quem é entrevistado, que esteja lá corretamente no horário, não se atrasou, está lá aguardando, ok. Isso é o padrão e é o que normalmente é cobrado. Se esse funcionário, esse candidato, melhor dizendo, se atrasar para a entrevista, isso vai contar negativamente para ele, vai ser avaliado por quem está entrevistando. E não será algo adequado, porque causará uma primeira imagem pessoal sua e profissional negativa. Aí eu te pergunto, e quando essa questão de tolerância de 20 minutos, do profissional na outra ponta, que normalmente não se avalia, não gosta de ser avaliado, que é o gestor, ele ultrapassa esses 20 minutos, ou simplesmente resolve fazer outra coisa, bater papo, ou volta no seu tempo para atender 1 hora, 2 horas depois, e te deixa esperando. Isso é correto? Vamos criar então situações aqui que podem ocorrer. Quando você faz isso, você também está passando uma imagem negativa sua, que significa que você não é responsável com o horário, que você não é responsável com aquela pessoa que está lá, e vale para quem está sendo entrevistado, ou seja, o candidato, pensar que você pode fazer a mesma coisa quando ele estiver trabalhando. Mostra também que a empresa, às vezes, nem é responsável por isso, mas você é o responsável direto, mas vendo de uma maneira maior, uma visão mais macro, que a empresa tem funcionários relapsos. Então, você gestor que tem o hábito de marcar entrevista às 10 e chegar meio-dia, 11h30, ou às vezes até estar na empresa, mas deixar para atender 1 hora, 1 hora e meia depois, desculpa, eu estava na correria e simplesmente atender a pessoa, já está cansada, suada, ansiosa,
esperando e achar que isso está tudo bem. Os dois lados, as duas pontas, devem agir corretamente. E não só na entrevista, isso sempre. Mas, como é o ponto que eu estou avaliando aqui para vocês, é muito importante ter essa percepção. É importante você, dono de empresa, principalmente quando não coloca um líder para fazer a entrevista, mas você vai diretamente fazer a entrevista, dar esse tipo de exemplo. Eu posso citar aqui vários cenários reais de histórias que eu já vivenciei há muito tempo atrás, cenários que outras pessoas me contaram há muito tempo atrás, ou coisas que acontecem atualmente também. Exemplos de uma entrevista agendada para as 8h30 da manhã, que ocorreu naturalmente com um teste. A pessoa que estava fazendo, que era da área de RH, direcionou isso para a dona da empresa. A dona da empresa achou muito bom o currículo, tudo, pediu se a pessoa podia aguardar que ela estava chegando na empresa e ia entrevistar. A pessoa naturalmente concordou. Essa entrevista com o RH, que terminou às 9h20, a pessoa ficou aguardando até 12h40 a dona da empresa chegar para poder fazer essa conversa, que durou 15 minutos exatamente. Então, isso é desrespeito, isso é falta de entendimento e causa, sim, um impacto ruim para ambas as partes. Ambos devem entender isso. Se você assumiu um compromisso, cumpra. Ocorreu alguma coisa, explique, justifique. Se você deu um prazo de 20 minutos, 30 minutos que seja, e não pôde atender, ocorreu algo maior, vá você até a pessoa, explique o ocorrido, peça desculpa, pergunte se a pessoa tem disponibilidade, explique a situação para que não fique um mal entendido, que foi uma imagem ruim sua, coloque a situação, sem entrar em detalhes, mas explicando o que aconteceu, o que fez você realmente atrasar, para que seja algo justo. Acredite, principalmente no Brasil, tem pessoas que às vezes não têm dinheiro para ir numa entrevista de emprego. As pessoas às vezes pegam dinheiro emprestado de alguém para poder ir à entrevista. E aí você faz esse tipo de situação. Bom, cenário pior ainda, né? Vou contar algo que infelizmente, também é real, mas existem às vezes empresas que chamam para entrevista, atrasam esse tempo e aí mandam avisar que não vai ser possível entrevistar se a pessoa pode voltar amanhã. Simples assim. Às vezes a pessoa, por necessidade, está desempregado, querendo trabalhar, vai, aceita e volta no dia seguinte. Isso é desrespeito. Então, você líder, você gestor, você CEO, você RH, você candidato ou candidata, todos devem ser exemplo. Se você quer algo bem feito, faça através do exemplo, faça a sua parte.